O GTA 6 foi adiado recentemente e com isso a gente tem um debate na internet muito forte tratando sobre a franquia, sobre a Rockstar. Então tem muita gente decepcionada com o jogo, também tem muita gente empolvorosa, ansiosa para jogá-lo o mais rápido possível e outras pessoas meio que já estão desiludidas e cada rumor que sai, cada notícia que vai saindo sobre o GTA 6 meio que não tem aquela graça que tinha antes, então tudo vai perdendo o brilho que tinha anteriormente, pois a novidade que o GTA 6 poderia ser, na verdade vai se tornando um sonho cada vez mais distante. Hoje eu me encontro nesse terceiro grupo de pessoas meio quase que indiferentes com o jogo, infelizmente, e isso é muito culpa da Rockstar, obviamente. E enquanto o jogo mais esperado de todos os tempos não chega, a gente tem praticamente todo mês aí um lançamento gigantesco de jogos muito importantes e que chamam muita atenção e que eu tenho certeza que despertam em você vontade de jogar e comprar o jogo, mas na maioria das vezes não é nem um pouco barato. Só no final agora de 2025 a gente teve o lançamento do BF6, por exemplo, que eu tô jogando e amando jogar com os meus amigos e tal, né? Esperei muito por um BF decente e ele veio. Eu até fiz vídeo sobre aqui no canal também. Se vocês quiserem ver depois, passem por lá. E a gente também, né? Nesse final de ano a gente vai ter o Black Ops 7 por aí, que eu não quero jogar, vou passar longe, mas também é outro jogo importante que tá sendo lançado. Anteriormente a gente teve também o Dying Light The Beast, que é como se fosse um terceiro jogo da série, né? Ou uma continuação do primeiro especificamente, e que eu ainda não joguei e pretendo jogar porque eu achei muito interessante. Eu gostei muito das coisas que vi pelo Dying Light The Beast, das gameplays e tal, fiquei muito interessado, e esse é mais um jogo que com certeza eu vou jogar. E perto do Dying Light The Beast a gente teve o Hollow Knight Silksong, que provavelmente é um dos melhores jogos do ano, que eu ainda não joguei, né? Ainda não adquiri o jogo, mas que com certeza eu vou jogar futuramente também, porque eu amei o primeiro jogo da franquia e eu tenho certeza que Silksong vai corresponder muito bem, até porque realmente tudo que falam desse jogo só me deixa cada vez com mais vontade de jogar. E de mundo aberto, a gente teve esse ano também o Death Stranding 2, que me parece ser um jogo incrível, e eu zerei o primeiro jogo esse ano, então eu tô ansioso pra jogar o segundo com certeza também. Como é que isso aqui é jogável, velho? Olha o nível de detalhe. Kojima, o que você fez? Pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. O YouTube não vai dar conta de processar essa geometria aqui. A gente também teve Ghost of Yotei lançado esse ano, um jogo que me interessou muito, até porque o primeiro jogo, Ghost of Tsushima, é um jogo incrível, que não é muito valorizado quanto deveria, pelo menos as pessoas citam ele, falam que é um bom jogo, mas na minha opinião ele é até melhor do que as pessoas normalmente elogiam, ele é mais do que as pessoas falam, e a sequência dele me parece ser um jogo muito bom, pelo menos parece uma evolução do que eles fizeram no primeiro jogo. Só com esses jogos que eu citei, vocês percebem que a gente tem muito jogo lançado esse ano, muito jogo que pelo menos a gente pode esperar que a qualidade seja a top dos tops da indústria, então a gente tem muita coisa interessante que lançou esse ano, sem contar 2024, 23, 22 e por aí vai, que a gente vai ter outros lançamentos também incríveis, tanto quanto ou até mais do que esses que eu citei. O próprio Expedition 33 foi um marco esse ano, fez um barulho colossal e também é um jogo que, mesmo não gostando do estilo, eu pretendo jogar e ver como é que é, porque o pessoal elogia, né, e fala muito bem. E fato é que praticamente toda semana a gente tem um jogo sendo lançado e um jogo que desperta nosso interesse, desperta a nossa vontade de jogar. E muitas vezes isso acaba deixando a gente meio desanimado de jogar o que a gente já está jogando, né, atualmente, ou então o que a gente tem pra jogar. Meio que a vontade da gente iniciar alguma coisa vai embora quando a gente vê algo que a gente não tem como ter no momento e que está lançando. Eu vejo que esse é um sentimento bem comum, conversando com as pessoas, vendo o vídeo de um pessoal por aqui, eu vejo que é bem comum as pessoas irem desanimando de jogar o que já possuem, por simplesmente no momento não poderem jogar o que elas mais queriam. É como foi dito por Schopenhauer em sua célebre frase, onde ele comenta que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Caracas. Porra! E em meio a tantos lançamentos e em meio a essa vontade de jogar as novidades, porque vocês que estão aqui nesse vídeo às vezes só sentem vontade de jogar os jogos mais falados ou apenas os jogos que são novidades no mercado. Quem foi que inventou e quem foi que disse que só esses jogos podem divertir, sabe? A gente tem muita coisa que já foi lançada há muitos anos atrás e que podem divertir muito mais do que esses jogos atuais. Nos vídeos aqui do canal, o que eu mais faço, pelo menos na maioria deles, é comentar sobre
sobre mais de um jogo, né? Então eu tô sempre indicando obras-primas pra vocês, pelo menos coisas que eu sei que pra mim me marcaram ou que pra vocês vão valer a pena de jogar, porque hoje em dia eu tento ver, né? Pelo menos eu me esforço em tentar ver os jogos que eu tô jogando de forma mais crítica possível, analisando a parte técnica, tentando compreender o que o game design ou o que os desenvolvedores do jogo quiseram nos passar em determinados momentos, situações e acontecimentos que a gente tem durante a nossa jornada. No fim das contas, eu tenho vontade, né, de criar um jogo um dia, de ser o game design de algum jogo, então eu vejo videogames também de uma forma como um estudo, né, como uma apreciação. Eu, pessoalmente, sou um cara muito competitivo, muito chato, sabe? Então eu sempre acabo refletindo em tudo que eu faço na minha vida, ser um cara que analisa as coisas de forma muito crítica. E isso pode até atrapalhar a gente em se divertir com videogames, que pra muita gente é um hobby, mas que pra mim, né, de certa forma, é um trabalho e pelo menos é um sonho poder criar um jogo um dia. E não só criar um jogo, né, mas sim criar uma comunidade que vai além de videogames e vai além do canal aqui, onde a gente possa conversar sobre várias outras coisas, né, como futebol, por exemplo, também, e filmes, e séries e tal. Só é uma pena que o YouTube atrapalha muito a gente, não entrega nossos vídeos, desmotiva a gente pra caramba em fazer os vídeos, mas eu continuo aqui na caminhada até que um dia dê certo. E voltando ao assunto principal do vídeo, eu queria dizer que uma das minhas inspirações, por exemplo, é o canal Reboot, é o canal do Pão de Mel, do Okashi, que faz parte do Reboot, enfim. Esses dois caras pra mim são inspirações, porque o Reboot foi um dos canais que mais me motivou, que mais me deu vontade de criar um canal, porque ali eu vi um formato em que eu podia também tentar fazer vídeos e tentar, de certa forma, agregar a comunidade gamer. Eu tive outras inspirações também, mas eu diria que o canal Reboot foi o canal principal em relação a eu ter achado o que eu queria fazer aqui no YouTube, sabe? Porque eu sempre tive vontade de ter um canal, mas só depois do Reboot eu entendi mais ou menos o que eu deveria fazer e como fazer. Espero que um dia eles passem aqui pelo canal, porque, né, eles foram uma inspiração pra mim, uma das principais, e eu tô citando eles aqui e citando o YouTube de forma geral também, né, que eu já comentei um pouco da plataforma aqui, porque ela, obviamente, acaba influenciando muito a gente, né, os criadores acabam influenciando muito nossos gostos e nossas vontades. A todo momento a gente é bombardeado com informações e às vezes informações de qualidade muito duvidosa e que só atrapalham a nossa experiência de jogar. Então a primeira coisa que eu diria é que é importante você seguir, né, e se influenciar por bons canais do YouTube. E o Reboot é um deles e eu espero que o meu canal também seja um desses canais que agreguem valor para vocês e vontade de jogar e tragam bons debates e reflexões para o dia a dia de vocês, especialmente em relação a videogames, mas além disso também. Canais focados em trazer gameplays e trazer lançamentos podem despertar em vocês muito menos vontade de jogar do que normalmente deveriam. Desde o começo do YouTube, principalmente, a gente tem pessoas que jogam pelo YouTube, zeram jogos pelo YouTube e acabam simplesmente nunca jogando o jogo de fato e nunca zerando ela mesma pessoalmente. E tenham a certeza em mente que zerar pelo YouTube ou jogar acompanhando o seu YouTuber favorito é uma das piores coisas possíveis que você pode fazer, pois dessa forma você está se sabotando como jogador de videogame. E claro que não é só isso. Em outros vídeos aqui do canal eu me aprofundei sobre a motivação de jogar, por exemplo, então é um vídeo que eu vou deixar indicado para vocês no final, mas é fato que para você principalmente esquecer os jogos de lançamentos, né, que era o assunto inicial do vídeo, eu diria que jogar a velharia que está por aí pode ser um dos principais remédios para curar essa vontade de jogar apenas coisas novas. Então, juntando pessoas no YouTube que agreguem no seu interesse por jogar, ou seja, juntando boas influências, mas um bom jogo para jogar, como por exemplo o The Witcher 3, que já tem 10 anos de idade, né? E eu tenho certeza que dessa forma e com um pouquinho de esforço também, você consegue se livrar dessas amarras de jogar os mesmos jogos de sempre ou os jogos mais populares e falados do momento. Lembre-se que mesmo com um lançamento incrível de um jogo super atual, ele não apaga a qualidade dos jogos que vieram anteriormente, e eu tenho certeza que algum jogo incrível, que seja uma obra-prima, você deixou passar e talvez agora seja o momento para jogar. E claro que você pode continuar jogando aqueles jogos que estão em alta, que estão muito populares, como por exemplo eu tô jogando o BF6, mas não esqueça que há muitas pérolas por aí, escondidas e esquecidas por você. Então olhar para o passado e resgatar aquele tesouro que você deixou passar, talvez seja uma ótima solução para você restaurar a vontade de jogar. Dessa forma, então, eu tenho certeza absoluta que você esquecerá dos atuais e futuros lançamentos, focando muito mais em jogos que importam de verdade e que valem o seu tempo e a sua atenção. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e clica em um dos vídeos aí que eu vou deixar indicado, sendo um onde eu comento sobre o que te motiva a jogar e o outro, o meu último vídeo, onde eu comentei sobre ter zerado
lançado o Dark Souls 3. A gente se vê por lá, tenho certeza que vocês vão gostar e valeu!